Foi numa tarde de fevereiro que o sol pareceu se demorar mais do que o costume sobre o sertão do Piauí, como se quisesse ver com os próprios olhos o que estava prestes a acontecer no terreiro daquela casinha de telha velha, perto do povoado de Riacho das Almas. O ar estava parado, pesado, com cheiro de poeira e de mato seco queimando ao longe. E foi exatamente nessa quietude estranha, dessas que o sertanejo aprende a desconfiar, que uma mulher de 26 anos caminhou para fora do único teto que conhecia, carregando uma trouxa de roupa, um terço de avó e um segredo de 5 meses escondido debaixo da saia larga. Antes da história continuar, meu amigo, minha amiga, quero te pedir uma coisa de coração. Comenta aqui embaixo de onde você está nos assistindo, a sua cidade e o seu estado, para a gente saber até onde essa história vai chegar. Se o que você está ouvindo tocar o seu peito, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, para você não perder nenhum desses relatos que a gente conta com tanto carinho. Agora chega para perto, ajeita o ouvido, porque o sertão tem voz baixa, mas tem muita coisa para dizer. No interior do Brasil de outros tempos, relatos como esse ecoavam entre rios e estradas de terra. Quitéria Bastos saiu pelo portão de pau a pique sem olhar para trás. Não porque não quisesse olhar, mas porque sabia que, se olhasse, talvez não tivesse mais coragem de seguir. Atrás dela, encostado no umbral, ficava Manuelito Ferraz. Padrasto dela havia 11 anos, homem de 52, de mão pesada e conversa curta, dessas que cabem em 3 palavras e ainda sobram. Tinha sido ele quem dissera, com a voz baixa de quem não admite resposta, que não criava barriga de filha alheia debaixo do seu teto. Tinha dito assim mesmo, sem rodeio, do jeito que o sertão ensina o homem a falar quando o homem não quer ouvir. E ela, Bernardina, a mãe, 48 anos de cansaço acumulado, baixara os olhos para o chão batido do terreiro e segurara o pano de prato, como se ali, dentro daquele tecido amarelado e gasto, estivesse o que ainda restava da sua coragem. Não disse nada, não chorou. Apenas apertou o pano, e foi esse aperto silencioso, mais do que qualquer palavra, que Quitéria levou consigo estrada afora, como se levasse no peito uma pedra que ninguém mais via. O sol ia caindo devagar sobre o cerrado pardo, pintando de cor de ferrugem as folhas secas que estalavam sob os pés. Quitéria sentia a garganta arder, mas não chorava. Achava que se começasse não saberia parar. Caminhava com a trouxa apertada no peito, atravessando a estrada de chão vermelho que separava a casa do padrasto da casa da tia Sinhá Damasceno, irmã mais velha da sua falecida avó. Sentia a barriga já um pouco endurecida, sob a saia larga de chita desbotada, e cada passo era como se acordasse o filho lá dentro. O filho que ninguém ainda sabia que existia, o filho que tinha sido o motivo de tudo aquilo. A poeira subia até os tornozelos. Os espinhos da beira do caminho pinicavam os pés, e ela, que tinha calçado as alpercatas remendadas só para sair, ia sentindo a sola fina ceder ao peso do chão. 5 meses. 5 meses guardados como quem guarda brasa na mão, com medo do dia em que iria queimar. E o dia havia chegado naquela tarde, quando o padrasto, ao ver a saia se aconchegar de um jeito diferente sobre o quadril, perguntou com os olhos antes de perguntar com a boca. E ela, sem força para mentir, baixou a cabeça, e o silêncio dela serviu de resposta. Lembrava ainda do som da porta batendo. Não foi um soco, não foi uma palavra grossa. Foi só a porta de madeira batendo no batente, com aquele tranco surdo que o sertão conhece bem. O tranco que diz, vai embora sem dizer. E ela foi. Juntou a roupa que coube na trouxa, o terço da avó que dormia debaixo do travesseiro, uma faquinha de cozinha e um retrato pequeno do pai morto. E foi. Não pediu nada. Não devia nada. Saiu como quem sai de uma casa onde o ar já não cabia. A casa da tia Sinhá ficava a 1 légua boa de caminhada, num cotovelo da estrada de terra onde o juazeiro velho fazia sombra na cerca de varas.
Sinhá Damasceno tinha 69 anos. Cabelo branco amarrado na nuca, mãos calejadas de quem tinha plantado e colhido demais para a idade que aparentava. Vivia sozinha desde que o marido morrera de febre brava muitos invernos atrás. Quando Quitéria virou o último morro e a casa apareceu lá embaixo, com a fumaça do fogão de lenha subindo fina, alguma coisa dentro dela amoleceu, mas só por dentro, porque a tia não era mulher de afago. Sinhá esperava de pé na porta. Devia ter sentido a chegada antes de ouvir, do jeito que a gente do sertão sente. Vestia um vestido escuro de manga comprida, mesmo no calor, e tinha na mão uma vassoura de palha. Olhou Quitéria de cima a baixo, demorou no rosto, demorou na trouxa, demorou um instante demais na cintura, e Quitéria entendeu, sem que ela falasse, que ali não precisava contar. A tia já sabia. Entra, menina. Tira esse pé do sol. Foi tudo. Não houve abraço, não houve choro. Não houve aquele acolhimento de novela de rádio que algumas pessoas imaginam quando ouvem falar de tia velha do interior. Sinhá pôs uma caneca de café preto na mão dela, mandou sentar no banco de tora e foi cozinhar um arroz com couve, calada, mexendo a panela com colher de pau. Quitéria bebeu o café devagar, sentindo o gosto amargo descer pela garganta seca, e foi só quando a noite enfim caiu, com o céu se tingindo daquele azul fundo que só o sertão tem, que a tia, sem olhar para ela, soltou aquilo que viria a mudar tudo. Sítio que ninguém quer ainda existe, menina. Quitéria levantou os olhos, sem entender direito. A tia continuou mexendo a panela. Lá para a banda do Morro do Cruzeiro, era do finado seu Joaquim Tibúrcio. Morreu faz tempo, ninguém quis tomar conta. Os parentes brigaram pela posse, ninguém ficou. Tá lá, tomado de mato. Mas tá lá. Quitéria não respondeu. Apertou a caneca entre as duas mãos. O coração batia diferente. Não era esperança. Ainda não. Era outra coisa, mais funda, mais antiga, dessas que a gente nem sabe nomear. Era como se uma porta tivesse rangido lá no fundo do peito, uma porta que estava trancada desde menina, e ela, sem ver, sem querer, tinha encostado o ombro nela. Dormiu naquela noite num colchão de palha estendido no chão da sala da tia. Ficou de barriga para cima, ouvindo o estalo das telhas que esfriavam, o canto distante de um caburé na mata, o chiado dos grilos. Pôs a mão sobre o ventre, devagar, e foi a primeira vez desde a manhã que se permitiu sentir o filho ali, vivo, teimoso, do tamanho de uma manga ainda nova. Pediu desculpa em pensamento, por tudo, por ter trazido ele para um lugar onde ninguém quis ele, por não ter ainda um teto certo para abrigar ele, por estar cansada demais para chorar por ele. E foi nesse pedido mudo, com a mão na barriga e os olhos fixos no escuro do telhado, que ela decidiu, sem ainda saber que estava decidindo, que iria sim ver o tal sítio do finado, seu Joaquim Tibúrcio, na manhã seguinte. Iria ver, só ver, dizia para si mesma. Mas no fundo já sabia. O sertão, esse velho conhecido de pedras e de espinho, tem o dom de empurrar a gente para os lugares que ele quer. E parecia que estava empurrando ela. A madrugada do dia seguinte veio fresca, com aquele vento miúdo que sopra antes do sol nascer e que arrepia os braços de quem nunca dormiu direito. Quitéria levantou antes do galo, pegou a trouxa, beijou a mão da tia que ainda dormia na rede e saiu pela estrada de chão, olhando para o céu, onde a Vênus ainda brilhava sozinha. Tinha pedido informação à tia na noite anterior e ela explicara entre dentes, sem entusiasmo, o caminho. Descer o riacho, virar à direita no pé de aroeira torta, seguir até o Morro do Cruzeiro e ali, do outro lado, encontrar uma cerca de pedra solta tomada de cipó. Caminhou 3 horas. Os pés ardiam. A barriga, mesmo ainda escondida sob a saia, começava a pesar como se o filho tivesse sentido a marcha e quisesse lembrar a mãe que estava ali.
Em algum momento, parou debaixo de um juá para descansar e ouviu ao longe o canto de uma juriti, aquele assobio triste de duas notas que parece estar sempre se despedindo de alguma coisa. Fechou os olhos, sentiu a poeira nos cílios e rezou. Não uma reza grande, dessas que se aprendem na missa. Rezou uma reza pequena, do tamanho do que ela aguentava carregar. Meu Deus, se tem lugar para mim, mostra! Quando enfim virou o último cotovelo da estrada e o sítio apareceu lá embaixo, no fundo de uma baixada, ela não soube de imediato se sorria ou se chorava. Os urubus estavam pousados na cerca, 3 deles, parados como se estivessem ali velando alguém. O portão de pau, enferrujado nos arames, estava encostado, sem fechar. O terreiro, que algum dia deve ter sido limpo e cuidado, agora era um mar de macambira e carrapicho, com um pé de juazeiro velho no meio, retorcido como se carregasse nas costas o peso do tempo. A casa, lá ao fundo, era de taipa antiga, com a parede rachada, onde antes houve uma imagem de santo, com telhas quebradas no canto direito do telhado, com a porta inclinada num gemido de dobradiça. Quitéria parou. Apertou a trouxa contra o peito, sentiu o cheiro azedo do mato fechado, daquele mato que cresce onde ninguém passa, daquele mato que cobre o que o mundo descartou. E sentiu, junto com o cheiro, alguma coisa que não soube explicar. Como se o lugar tivesse a respiração suspensa, esperando que alguém chegasse para soltá-la. Empurrou o portão. O arame gemeu. Os urubus voaram pesados, batendo as asas largas, e o som foi alto demais para aquele silêncio. Ela atravessou o terreiro pisando em cima do mato seco, com os espinhos cortando a beira do pé. Chegou na porta da casa. Empurrou. A dobradiça quase cedeu. Lá dentro estava escuro, cheirando a teia velha e a cupim. O chão era de barro batido, gretado em alguns pontos. Havia um banco quebrado no canto, uma trempe de tijolo onde algum dia ardeu fogo, um pedaço de pano dependurado da parede, como se fosse uma cortina que ninguém terminara de pendurar. Quitéria largou a trouxa no chão, pôs as 2 mãos sobre a barriga, e foi ali, naquele instante exato, no meio daquela ruína cheirando a abandono, com os urubus ainda planando lá fora e o juazeiro velho farfalhando no terreiro, que ela tomou a decisão que iria atravessar toda a sua história. Daqui eu não saio mais, disse baixinho, quase sem ouvir a própria voz, mas o sertão ouviu. E o juazeiro também, e o filho lá dentro também. E foi ali, com os pés sangrando de espinho, com a saia empoeirada e o sol já alto castigando pela telha quebrada, que começou de fato a história de Quitéria Bastos. A moça que o mundo expulsou e que decidiu, contra tudo o que tinha contra ela, plantar raiz no que ninguém quis. O que ela ainda não sabia, naquela manhã de fevereiro, com os urubus ainda no céu, e o cheiro de mato azedo grudado na roupa, era que aquele sítio guardava, debaixo de um caixote podre no canto da despensa, um caderno de capa preta. E que aquele caderno, com letra trêmula de homem doente, trazia uma frase escrita repetida, quase como reza, página após página, que ela só iria encontrar dali a 3 noites. Mas isso, paciência, é assunto do próximo dia. Por ora, basta dizer que ela ficou. Que tirou a saia empoeirada, prendeu o cabelo num coque apertado, pegou um galho de vassoura quebrado e começou a varrer o canto da casa, devagar, como quem varre não o chão, mas o passado. E o sol foi descendo. E a Juriti cantou de novo, mais perto agora. E o sertão, com seus modos antigos de aprovar as coisas em silêncio, deixou o vento passar de leve pela porta da casinha de taipa, levantando a poeira da varrição em redemoinho miúdo. Quitéria parou, olhou o redemoinho e sorriu. Sorriu pela primeira vez desde que tinha saído da casa do padrasto, e o sorriso veio pequeno, sem dente, mas veio, e foi como se uma pedra tivesse caído do peito.
Lá longe, encostado numa cerca de outra propriedade, sem que ela ainda soubesse, um homem de chapéu surrado, de nome Calixto Ramírez, vaqueiro da fazenda vizinha, parou o cavalo, olhou para a fumaça fina que começava a subir da chaminé do sítio do finado seu Joaquim Tibúrcio, coçou o queixo grisalho e ficou olhando por um tempo bom, sem entender direito o que estava sentindo. Depois tocou o cavalo e seguiu seu rumo, mas guardou na lembrança aquela fumaça. Coisa de gente que tinha chegado para ficar. Primeira noite no sítio do finado, seu Joaquim Tibúrcio veio com um silêncio que pesava nos ombros. Não era o silêncio bom, dos sítios onde se dorme em paz, daqueles em que os grilos cantam e as galinhas se ajeitam no poleiro. Era um silêncio antigo, parado, que parecia esperar alguma coisa. Quitéria estendeu o pano da trouxa sobre o banco quebrado, encolheu o corpo, juntou as pernas sob a saia e ficou de olhos abertos, olhando para o teto. Por uma fresta da telha quebrada via uma estrela só, pequena, teimosa, brilhando lá em cima como se fosse a única que tinha sobrado para ela. O vento entrava por debaixo da porta, frio nas canelas. Lá fora, em algum lugar do mato, um bicho noturno passou pisando seco, talvez tatu, talvez raposa, e ela ouviu o coração bater forte por um instante. Pôs a mão sobre a barriga. Falou baixinho, do jeito que mãe fala com filho que ainda não nasceu, dizendo que não tivesse medo, que ali ninguém ia mexer com eles, que aquela casa era deles a partir de agora, mesmo que o mundo ainda não soubesse. Dormiu ao amanhecer, quando a primeira luz cinzenta entrou pela porta torta. Dormiu pouco. Acordou já com o sol pegando o canto da parede. No segundo dia, varreu. Varreu o terreiro com um galho de vassoureiro velho que encontrou caído atrás da casa. Varreu o quarto pequeno, varreu a sala de chão batido, varreu o pedaço que algum dia tinha sido cozinha e ainda guardava a trempe de tijolo escurecida de fuligem. A poeira subia em nuvens e ela tossia, com a mão na barriga, com os olhos ardendo. Mas varria, como quem reza com o corpo, como quem fala com a casa em voz baixa, dizendo: eu cheguei, agora me deixa ficar. Foi nesse segundo dia que Dona Sinhá Damasceno apareceu no portão, calada, com uma muda de couve numa mão e uma cuia de farinha de mandioca na outra. Não disse nada de bonito. Não disse nada nem de feio. Deixou as coisas sobre o batente da porta, olhou em redor, balançou a cabeça e murmurou mais para si mesma do que para a sobrinha. Vai dar trabalho, menina. Mas casa que tem mulher dentro, ela respira de novo. Quitéria mordeu o canto da boca para não chorar. Agradeceu com a cabeça. A tia ainda se demorou um instante, olhando o pé de juazeiro velho no terreiro, fez um sinal da cruz pequeno, do jeito antigo do sertão, e foi embora pela estrada de chão, devagar, com a vassoura nas costas. O terceiro dia foi o dia do caderno. Quitéria tinha começado a remexer o canto da despensa, um cubículo escuro nos fundos da casa, separado por uma parede meia de pau a pique. Lá dentro só cabia uma pessoa de cada vez. Havia um cheiro forte de mofo, de coisa parada, de bicho que tinha morrido e ninguém tinha enterrado. No fundo, encostado na parede, um caixote de madeira escura, comido de cupim, com a tampa torta para um lado. Ela puxou o caixote para fora. Os pregos rangeram. A madeira esfarelou nas mãos. Foi quando ela viu, embaixo do caixote, encostado no canto úmido, um embrulho de pano amarelado, do tamanho de uma palma de mão. Estava enrolado com um barbante grosseiro. Quitéria ajoelhou no chão com cuidado por causa da barriga e pegou. Desfez o nó devagar. O pano caiu. E ali, dentro, estava ele. Um caderno de capa preta, do tipo que os caixeiros viajantes vendiam de porta em porta no sertão antigo, com a capa de papelão duro coberta por um pano oleado, e as folhas amareladas que se grudavam umas nas outras de tanto tempo guardadas. Sentou-se no chão de barro, encostou as costas na parede e abriu o caderno sobre o colo. A letra
Era de homem velho, trêmula, mas firme nos traços, do jeito de quem aprendeu a escrever depois de adulto e por isso valorizava cada letra como se valesse moeda. Foi lendo, devagar, soletrando às vezes, porque os estudos dela tinham parado no 3º ano da escola rural. As primeiras páginas eram anotações de plantio, plantio de feijão de corda, 3 alqueires, lua minguante, mandioca brava da banda do morro, milho do Mato Grosso, semente boa, comprei do Lourival. Páginas e páginas disso. Depois vinham dívidas, com nomes pequenos. Devo 6 quilos de carne ao Antonico. Devo a metade da capina ao Vicente. Recebi do Belarmino 20.000 réis e quito a conta da rapadura. Quitéria virou a página devagar, mas para o meio do caderno, a letra mudava. Ficava mais miúda, mais apertada, como se o velho seu Joaquim escrevesse com pressa ou com vergonha do que estava escrevendo. Havia nomes de afilhados: Marisete, filha da Belmira Rendeira; Tomé, neto do compadre Aurélio. Havia bilhetes para si mesmo, recados que o velho dava ao próprio velho que era. Não esquecer de levar a Rosenda ao médico em Picos. Não esquecer de pagar a missa do meu pai. Não esquecer que homem doente também tem palavra. E foi mais para o fim que ela encontrou. Estava escrita, repetida, numa página, depois noutra mais à frente, sempre com a mesma letra, sempre com o mesmo traço cansado. A terra é de quem fica. A terra é de quem fica. A terra é de quem fica. Quitéria leu 3 vezes. 4. Sentiu um aperto no peito, mas não era aperto ruim. Era aperto de coisa que se encaixa. Era como se aquele homem morto havia anos tivesse, naquela noite remota em que escreveu, sabido que um dia uma mulher grávida iria sentar naquele mesmo chão, encostada na mesma parede, e iria ler aquilo. Era bobagem pensar assim, e ela sabia que era bobagem. Mas o sertão tem dessas, o sertão guarda recados. Fechou o caderno, apertou contra o peito, olhou para o teto cheio de teia, para o canto onde a luz entrava pela telha quebrada, e disse baixinho, sem saber bem para quem: "Eu fico, seu Joaquim, eu fico." Guardou o caderno embrulhado no mesmo pano oleado, dentro de uma lata de querosene vazia, e botou a lata no canto mais alto da despensa. Não sabia ainda para que aquilo iria servir, mas guardou como quem guarda relíquia, sem entender ainda o motivo. O sertão ensina isso. Certas coisas a gente guarda primeiro e entende depois. Naquela tarde o sol castigou. O calor entrou pela telha quebrada, como se quisesse cozinhar a casa por dentro. Quitéria saiu para o Poço dos Fundos. Um poço fundo, escuro, com a beirada de pedra, e tentou tirar água com uma corda remendada que encontrou enrolada na cerca. A corda era curta. A balde, um latão velho de óleo. Quando ela puxou cheio, o peso quase a derrubou, e ela teve que firmar os pés, apertar os dentes, esticar os braços, e foi puxando, devagar, com a barriga apertando contra a beirada do poço, com o suor escorrendo pela testa, até que conseguiu pôr o latão no chão. Sentou em cima de uma pedra. Respirou. Chorou um pouquinho dessa vez. Não muito. Só o suficiente para soltar o nó que estava na garganta. Depois lavou o rosto. Lavou os pés sujos de poeira vermelha. Bebeu do mesmo latão, da mesma água fria com gosto de pedra molhada, e foi como se aquela água também a tivesse acolhido. No fim daquela tarde, ela cozinhou pela primeira vez na trempe de tijolo. Juntou gravetos secos atrás da casa, riscou um fósforo dos 3 que tinha trazido na trouxa e demorou a pegar, porque a lenha estava úmida e enchia tudo de fumaça. Os olhos ardiam. A fumaça subia pela telha quebrada e saía para o céu como se a casa estivesse respirando depois de muito tempo sem ar. Ela cozinhou a couve da tia Sinhá com um pouco de água e farinha. Comeu sentada no batente da porta, olhando o terreiro tomado de macambira, vendo o sol vermelho descer atrás do morro do Cruzeiro.
Foi naquele exato instante, com a colher de pau na mão e o prato de barro no colo, que ela ouviu, vindo do portão, o trotar miúdo de um cavalo. Levantou os olhos, o coração disparou. No portão de pau, parado, sem desmontar, estava um homem de chapéu de couro surrado, uns 30 e tantos para 40, de bigode escuro, camisa de mescla suja de pó. Os olhos dele eram daqueles que não pousam de imediato em ninguém, mas vão devagar, conferindo as coisas uma a uma. Olhou para o terreiro varrido, olhou para a fumaça que ainda saía da telha, olhou para a parede da casa onde já se via um pedaço limpo, lavado por ela na hora do calor. Olhou por último para ela, sentada no batente com o prato no colo. Ficou um tempo bom calado. Depois tirou o chapéu devagar e pôs sobre o cepo da cerca. O cabelo dele estava grudado de suor. Tarde, dona. Tarde. Outro silêncio. Quitéria sentiu a mão tremer um pouco no cabo da colher, mas não baixou os olhos. Não baixava mais os olhos para homem nenhum. Tinha decidido isso lá dentro, sem ter dito a ninguém. O homem coçou o queixo. Eu sou Calixto Ramírez, vaqueiro da fazenda Boa Vista, ali do outro lado do morro. Vi a fumaça subindo ontem, hoje de novo. Pensei que fosse fogo no mato. Resolvi vir ver. Quitéria respondeu firme, do jeito que tinha aprendido em 3 dias a precisar responder firme. É fumaça de fogão. Eu tô morando aqui. Ele balançou a cabeça devagar, sem espanto, sem julgamento. Olhou para o pé de juazeiro. Olhou para a parede rachada. Olhou para o telhado quebrado no canto. Depois olhou para o céu, que ia rosando para o lado do oeste. Telhado tá ruim. Vai chover semana que vem, parece. Cheiro de chuva no vento. Quitéria não disse nada. Não tinha o que dizer. Ele também não esperou resposta. Pôs o chapéu de novo, devagar, ajeitou-o na cabeça, mexeu na rédea do cavalo e, antes de tocar o bicho para sair, falou, sem olhar para ela, do jeito que homem de pouca conversa fala quando quer dizer alguma coisa importante sem parecer que está dizendo. Amanhã eu passo por aqui. Tem umas telhas sobrando lá na fazenda, ninguém usa. E foi embora. Trotou estrada afora, com o sol baixo às costas, deixando uma poeirinha fina subindo atrás. Quitéria ficou olhando o portão por um tempo bom, com a colher parada na mão, com o coração batendo num ritmo estranho que ela não conhecia. Não era medo, não era esperança. Era uma coisa nova, dessas que a gente não sabe se aceita ou se afasta. Encheu a boca de farinha e couve. Mastigou devagar. E quando o sol enfim sumiu por trás do morro do cruzeiro, deixando o céu da cor de brasa, ela se levantou, recolheu o prato e entrou. Antes de fechar a porta torta, parou um instante. Olhou o terreiro escurecendo. Olhou o pé de juazeiro. E falou baixinho, sem dirigir a ninguém em particular. Talvez para o seu Joaquim do caderno, talvez para a casa, talvez para si mesma. Tá começando. Tinha começado sim. O sertão é assim. Demora a se mexer, mas quando se mexe ele vai. E aquele sítio, que tinha passado anos esquecido de Deus e do mundo, com os urubus pousados na cerca e o mato crescido até a janela, naquele 3º dia já tinha fumaça de fogão saindo da telha, varrição no terreiro, uma mulher grávida lavando o rosto na água do poço, e um caderno antigo guardando, em letra trêmula, a promessa de que a terra é de quem fica. E quem ficava naquele momento, com os pés feridos e o coração tropeçando, com o filho dentro da barriga e o medo ainda sentado na soleira, era ela. Calixto Ramírez voltou no dia seguinte, como prometera, e voltou com mais coisas do que tinha dito. Trazia 2 telhas amarradas com cipó atrás da sela, uma foice nova de cabo curto, enfiada no estribo, e um saco de aniagem dobrado, que ele soltou no terreiro sem dizer para que servia. Quitéria estava no quintal, debruçada sobre o canteiro que ainda ontem ela nem sabia que existia, descobrindo aos poucos, debaixo do mato alto,
o cheiro doce e quente das folhas de hortelã que tinham resistido a tantos invernos sem ninguém. Quando ouviu o trotar do cavalo no caminho de pedra, levantou-se devagar, ajeitou a saia sobre a barriga e foi até a porta com o coração batendo mais miúdo, do jeito que o coração bate quando ainda não decidiu se confia ou não. Ele desmontou sem cumprimentar de longe. Era homem que não gastava saudação ao vento. Encostou o cavalo no juazeiro, prendeu a rédea num galho baixo e começou a desfazer o cipó das telhas com os dedos calejados, devagar, como quem está acostumado a fazer as coisas no tempo delas e não no tempo da pressa. Trouxe as duas. Não tem mais sobrando lá. Mas, para tampar esse canto do quarto, dá. Quitéria sentiu a garganta apertar. Não tinha dinheiro para pagar telha. Não tinha dinheiro para pagar nada, na verdade. Os poucos R$ 1.000 que tinha guardado num pano sob a roupa, herança miúda do pai morto, ela queria reservar para o parto, para o enxoval do filho, para as coisas que ela ainda não sabia direito o que eram. Engoliu seco antes de falar. Eu não tenho como pagar agora, seu Calixto. Pode demorar uns meses. Ele parou um instante o serviço. Olhou para ela. Os olhos dele não tinham nada de bonito. Eram olhos de homem que tinha vivido demais, com o sol e com o gado, mas tinham uma quietude que pousava no rosto da gente como mão de mãe. Voltou a desatar o cipó. Telha não é minha para cobrar. É da fazenda, e a fazenda joga fora. Pôr no telhado de gente ou pôr no aterro, o mesmo dá. Foi tudo o que ele disse a respeito daquilo. Subiu a escada de mão que ele mesmo improvisou com 2 esteios de bambu, colocou as 2 telhas no canto, onde antes havia o buraco que mostrava o céu. Ajeitou com argamassa pobre de barro misturado com cinza e desceu sem comentar o serviço. Quitéria viu do chão a sombra dele se mover sobre o teto remendado e teve a impressão de que aquele homem, sem saber, estava costurando uma parte da casa que era também uma parte dela. Antes de ir embora, ele andou pelo quintal. Andou devagar, com a foice na mão, cortando o carrapicho mais alto, abrindo caminho. Foi quando parou diante de uma touceira grossa de mato fechado, pôs a foice no chão e disse sem se virar: "Aqui tem coisa." Quitéria se aproximou. Ele afastou os galhos com a mão, devagar, e revelou, debaixo de toda aquela folhagem espinhosa, o tronco antigo e nodoso de um pé de manga rosa. As folhas verdes lá no alto, que ela nem tinha reparado de tão tomado estava o terreiro, agora apareciam para ela como se fossem novas. Mas para o fundo do quintal, ele apontou 3 touceiras de bananeira que tinham brotado sozinhas perto do muro de pedra solta. E mais para o lado, o canteiro mesmo, o de hortelã que ela acabara de descobrir. Esse sítio tinha dono cuidador, não era qualquer um. Plantou para durar. Quitéria sentiu uma coisa subir do peito para os olhos e dessa vez não conseguiu segurar. Não chorou com soluço, não chorou com escândalo, foi um choro miúdo, daqueles que escorrem sem aviso, com a mão na boca, com o ombro tremendo só uma vez. Calixto não olhou. Fingiu que não viu, do jeito que o homem do interior finge quando entende que a mulher precisa chorar sem plateia. Ajeitou o chapéu, pegou a foice e foi cortando o mato em direção ao portão. Não falou mais nada. Montou o cavalo e, antes de sair, soltou apenas: "Amanhã eu trago um pouco de cal." Pra parede. E sumiu na curva da estrada de chão, com o sol da manhã pegando-lhe as costas. Quitéria ficou no portão olhando a poeira baixar. A terra não tinha sido descartada, só esquecida. E essa diferença, do tamanho de uma palavra, mudou alguma coisa por dentro dela que ela não soube nomear. Os dias foram passando devagar, do jeito do sertão, em que cada manhã se parece com a outra, mas nenhuma é igual. Quitéria aprendeu a tirar água do poço com mais firmeza, prendendo a corda no umbigo e firmando os pés num pedaço de pedra que ela mesma colocou ali.
Aprendeu a cozinhar com a lenha úmida, dosando os gravetos secos por baixo para a chama pegar. Aprendeu a dormir no colchão de palha que Dona Sinhá mandou pela menina Marisete, sentindo as palhas pinicarem as costas até calejarem o sono. Foi nessa altura que a menina apareceu pela primeira vez no portão. Tinha uns 8 anos, era franzina, com o cabelo crespo amarrado em 2 Marias Chiquinhas curtas e era filha de uma rendeira da vila, Belmira, que costurava bilro para sustentar 3 filhos sozinha. Marisete chegou sem dizer palavra, parou no portão, olhou de longe. Ficou um tempo só olhando, com aqueles olhos grandes de criança do interior que parecem ver mais do que a gente quer mostrar, e foi embora. No dia seguinte voltou, parou de novo no portão. Quitéria, do batente da porta, fez um gesto de chamar. A menina balançou a cabeça devagar, dizendo que não. Ficou só olhando e foi embora. No terceiro dia, Quitéria saiu para o terreiro. Encontrou sobre o batente da porta um ovo de galinha embrulhado num pedaço de papel de jornal velho. Olhou em volta. Não tinha ninguém, mas no chão do terreiro, ainda fresca na poeira, havia a marca pequena de um pé de criança descalça. E foi por aquele ovo, deixado em silêncio, que começou a entrar gente na vida dela. Porque o sertão é assim. As pessoas não chegam de uma vez, com abraço e festa. Chegam aos poucos, com gesto miúdo, deixando um ovo, mandando uma muda, oferecendo uma palavra. E só muito depois a gente percebe que o cerco do amparo já estava formado em volta, sem que se notasse. Veio uma vizinha, que ninguém sabe direito como tomou conhecimento, e trouxe um pacotinho de feijão de corda para semear. Veio um velho de barba branca, de nome só sabido por apelido, Zé Cabeça, oferecendo um galo magro em troca de 4 mangas que ele apontou no pé do quintal. Quitéria aceitou, porque o sítio também precisava de bicho, e porque o velho, dizendo aquilo, mostrava sem dizer que reconhecia a posse da fruta. A troca era uma forma de aceitar. Ela entendeu. E foi assim que, em poucas semanas, o povoado inteiro de Riacho das Almas soube que a mulher grávida do padrasto Manuelito Ferraz estava no sítio do finado seu Joaquim Tibúrcio. A notícia correu de boca em boca, do jeito que correm as notícias no sertão, sem aviso, sem propósito declarado, mas com a velocidade do vento que muda. E foi quando veio o primeiro golpe pesado, numa manhã quente, de céu sem nuvem, em que Quitéria estava arrancando carrapicho com as mãos quase em carne viva, ouviu o trotar duro de um cavalo grande na estrada de chão. Não era o trotar miúdo de Calixto Ramírez. Era trotar de cavalo gordo, daqueles bem alimentados, que pisa o chão com peso. Ela levantou os olhos. O coração apertou antes mesmo de ver. No portão, parado, sem desmontar, estava um homem de uns 60 e poucos, gordo, de chapéu de palha trançada, com uma camisa branca de botão e uma fivela de couro larga na cintura. O rosto era vermelho de sol, de raiva ou das duas coisas. Ao lado dele, um capanga calado de uns 30, magro, de olho parado, segurando a rédea de um cavalo segundo. Quitéria endireitou as costas, limpou a mão na saia, não baixou os olhos. Bom dia! O homem do portão não respondeu. Olhou para o terreiro varrido, para a fumaça da chaminé, para a parede com pedaços rebocados. Soltou um suspiro grosso, daqueles que homem ruim solta antes de falar. Tu é Quitéria Bastos? Sou eu, Belarmino Tibúrcio, sobrinho do finado dono daqui. Esse terreno é da família. Falou com uma voz arrastada, daquelas que dão peso a cada sílaba. Quitéria sentiu o suor nas costas esfriar de uma vez. Sentiu a barriga apertar, como se o filho ali dentro tivesse percebido a ameaça. Mas não recuou. Não tinha mais para onde recuar. A terra estava abandonada, seu Belarmino. Vai para mais de 8 anos que ninguém tomava conta. Abandonada nada. Família ocupa quando quer. Estava tomada de mato até a janela. O urubu pousava na cerca. Belarmino apertou as rédeas. O cavalo bufou.
Ele se inclinou um pouco para a frente, o suficiente para que a sombra do chapéu cobrisse o olho dele inteiro. E foi com a voz mais baixa, quase um sussurro de homem mau, acostumado a se fazer entender sem grito, que ele disse o que veio dizer. Mulher de barriga não toma posse de nada nesse sertão, menina. Tu junta o que é teu e some daqui. Eu volto na semana. Se ainda tiver, eu trato de tirar pelo juiz da comarca. E tu sabe como é juiz da comarca, não sabe? Quitéria não respondeu. Não tinha resposta para dar. Sentia a língua presa no céu da boca, a garganta seca, as mãos tremendo nas dobras da saia. Belarmino esperou que ela respondesse. Como ela não respondeu, ele soltou uma cuspidela seca no chão, do lado de dentro do portão dela, e tocou o cavalo. O capanga seguiu atrás, sem ter dito uma palavra durante a visita inteira. Os cascos foram batendo na estrada de chão, batendo, batendo, até virarem a curva. Quitéria ficou parada onde estava, por um tempo bom. O sol castigava a cabeça. As mãos dela demoraram a parar de tremer. E ali, no meio do terreiro, com o sol em cima e o medo por dentro, voltou-lhe na alma o velho aperto da expulsão, aquele mesmo da tarde de fevereiro, quando o padrasto havia batido a porta atrás dela. O mesmo aperto. A mesma sensação de que o mundo, mais uma vez, dizia para ela sair. Mas dessa vez não havia para onde ir. E aquela falta de saída, que noutro dia teria sido desespero, virou ali, naquele instante, uma teimosia funda, do tipo que só nasce no sertanejo que perdeu medo de perder. Ela respirou fundo, pôs a mão na barriga, olhou para o juazeiro velho no meio do terreiro e foi como se o juazeiro a olhasse de volta, com aquela paciência de árvore antiga. Eu fico, seu Joaquim. Tô falando de novo. Eu fico, disse baixinho, mais para a casa do que para o nome. E entrou. Antes de fechar a porta torta, parou um instante, olhou a estrada por onde Belarmino tinha sumido e sentiu na boca um gosto que nunca tinha sentido antes. Um gosto de luta, um gosto que ia se acostumar a ter ali, naqueles meses que ainda viriam. Com o filho crescendo na barriga e a terra teimando em ser sua, sem ainda ser por papel. O sertão tinha mostrado a unha, e ela tinha decidido, sem pose, sem grito, que não ia mais sair correndo de unha de homem nenhum. Depois que Belarmino Tibúrcio sumiu na curva da estrada com aquela cuspida seca no chão de Quitéria, a noite caiu sobre o sítio do finado seu Joaquim com um peso diferente, dessas noites em que o sertão parece estar segurando a respiração. As estrelas saíram cedo, brancas, miúdas, espalhadas naquele céu fundo do Piauí que parece mais alto do que o céu de outros lugares. Não havia lua. O canto do caburé na mata vinha de longe, como aviso. Quitéria, dentro de casa, sentada de costas para a parede de taipa, com o caderno de capa preta apertado contra a barriga, ouvia o próprio coração bater no ouvido e tentava lembrar de cada palavra que o homem tinha dito, uma a uma, devagarinho, para entender se havia brecha em alguma. Não havia. Belarmino tinha falado pouco e tinha falado bem. Do jeito de homem que sabe que palavra pesada não precisa de muita. Juiz da comarca. As 3 palavras voltavam na cabeça dela como pedrinha jogada na água, fazendo um círculo, fazendo outro mais. Ela mal sabia ler escritura. Não tinha tido pai com terra para aprender essas coisas. Não tinha tido marido com letra. O que tinha naquele instante era um caderno velho com letra trêmula e uma frase repetida 3 vezes na mesma página, e ela ainda não sabia se aquilo valia alguma coisa diante de juiz, diante de cartório, diante do mundo dos homens que decidem por papel. Apertou o caderno, fechou os olhos, rezou de novo a reza pequena, daquela que ela tinha começado a rezar na estrada, debaixo do joá. Meu Deus, se tem lugar para mim, mostra. E se não tem, me dá força para aguentar não ter. A semana seguinte foi de chuva fina, dessas que o sertanejo chama de chuva de molhar bobo, que não enche cacimba, mas que deixa tudo úmido,
deixa a roupa pesada no varal, deixa o barro mole no chão da cozinha. Quitéria continuou os afazeres com a mesma teimosia, mas agora havia dentro dela um conflito que não dava trégua nem na hora de comer. De um lado, a vontade antiga, herdada de menina, de pegar a trouxa e fugir, ir para onde ninguém a conhecesse, talvez até para a capital, sumir dentro de uma cidade grande, onde barriga de moça não dá assunto. Do outro lado, a teimosia nova, do tamanho do filho que crescia, e a frase do velho, seu Joaquim, escrita 3 vezes na página amarela. Era esse conflito que ela carregava quando varria, quando cozinhava, quando lavava roupa no tanque de pedra dos fundos. À noite, antes de dormir, conversava em voz baixa com a barriga, e era uma conversa cheia de dúvida, cheia de pedido de perdão, cheia de promessa pequena. Pedia desculpa por ter trazido aquele menino para um lugar onde ninguém o queria. Pedia desculpa por não ter teto inteiro ainda, por não ter berço, por não ter pano de fralda costurado, por não ter nem mesmo um nome certo guardado para ele. E pedia força, sempre pedia força. Adormecia com a mão sobre o ventre, e às vezes acordava de madrugada com o filho se mexendo lá dentro, e era o único momento em que ela sorria, sozinha, no escuro. Foi numa dessas manhãs de chuva miúda que aconteceu o que tinha de acontecer. Quitéria, com 6 meses já bem aparecendo sob a saia, tinha ido até a cozinha para esquentar uma água para o café. O barro do chão estava molhado de uma goteira que ela ainda não tinha tampado num canto, atrás da trempe. Ela atravessou rápido para apanhar a lata de água, distraída, com a cabeça em outra coisa, pensando em Belarmino, pensando se ele iria mesmo voltar, pensando em Calixto que tinha sumido havia 2 dias para tratar de uma boiada do outro lado do rio. E foi nesse pensamento que o pé direito escorregou no barro, fugiu da firmeza e ela caiu. Caiu de lado, com o quadril batendo primeiro, com a mão tentando proteger a barriga. O baque foi seco, o barro espalhou-se, a lata de água rolou pelo chão. Por um instante, ela não sentiu nada além do susto. Depois sentiu uma fisgada dura na altura do ventre, dessas fisgadas que descem da cintura para o meio das pernas, e foi quando o medo de verdade chegou, aquele medo de mãe que ela nunca tinha sentido na vida. Tentou levantar. Não conseguiu de uma vez. Apoiou a mão na trempe de tijolo, ergueu o corpo aos poucos, sentindo a perna direita formigar. A saia estava ensopada de água e de barro. Levou a mão entre as pernas. Quando olhou os dedos, viu a marca vermelha pequena, fina como o fio de uma agulha, mas vermelha sangue. Sentiu a respiração faltar, sentiu o chão girar uma vez, encostou-se na parede, deslizou de costas até sentar no chão de barro úmido e ali ficou um tempo bom, sem saber o que fazer, com os 2 braços abraçados em volta da barriga, falando baixinho com o filho, dizendo: "Aguenta, menino, aguenta." Quem a encontrou foi a menina Marisete. A criança tinha vindo, como vinha quase todo dia agora, deixar um ovo no batente da porta. Espiou de longe e não viu Quitéria no terreiro. Estranhou. O portão estava encostado, a casa quieta. Ela entrou com aquele jeitinho de bicho do mato sem fazer ruído, e quando empurrou a porta da cozinha, viu Quitéria no chão, branca, com a saia molhada de vermelho miúdo, com o cabelo grudado de suor na testa. A menina não chorou, não gritou. Era criança do sertão, dessas que aprendem cedo que choro não resolve. Saiu correndo descalça pela estrada de chão, correndo sem parar, com a chuva miúda molhando a cabeça, até chegar na casa da tia Sinhá Damasceno, e lá só conseguiu apontar a direção e dizer: "A moça caiu, dona, a moça caiu no chão." Sinhá largou o que estava fazendo. Pegou o pano de cabeça, jogou por cima do ombro, colocou dentro de uma sacola de aniagem 2 punhados de folha de algodão, um saquinho de raiz de quebra-pedra que tinha guardada para os rins. E foi.
Foi a passo firme, do passo de mulher velha do interior que sabe que não pode correr, porque cair também é perigo, mas que também não pode demorar. Quando entrou no sítio, encontrou Quitéria ainda no chão, agora deitada de lado, com a cabeça apoiada num pano enrolado, que a própria menina tinha tido a presença de espírito de pôr, antes de sair correndo. Sinhá ajoelhou-se com dificuldade, sentiu a testa da sobrinha, examinou o pulso, levantou um pouco a saia, e o que viu lhe arrancou um suspiro fundo. Não falou nada. Mandou a menina ferver água, mandou-a buscar um pano limpo no varal, mandou-a acender o candeeiro porque o dia estava escuro de chuva. Tu vai ficar deitada 3 dias, menina, 3 dias sem se levantar. Vai ouvir tia velha pelo menos uma vez na vida. Quitéria não teve força para responder, apenas balançou a cabeça devagar. Sentia o corpo todo formigando, sentia a barriga dura, sentia o filho lá dentro mexer pouco, e cada vez que ele demorava a mexer, ela apertava a mão de Sinhá com força, e a tia, sem dizer nada, apertava de volta. Eram as 2 mãos no escuro do sertão dizendo, sem palavra, "Tá aqui, eu tô aqui, não solta." Foram 3 dias em que Quitéria viveu naquela esteira que Sinhá estendeu no canto mais seco da casa, com o cheiro de quebra-pedra fervendo na trempe, com a folha de algodão amassada num pano sobre a barriga, com a menina Marisete sentada no chão ao lado dela, calada, abanando uma palha quando o calor apertava. Foi o fundo do poço. Foi a hora em que a coragem que ela tinha juntado vacilou inteira. Numa das madrugadas, com a febre baixa pulsando atrás dos olhos, ela falou para Sinhá, num fiapo de voz. "Eu acho que não vou conseguir, tia." Sinhá não respondeu na hora. Ficou um tempo bom em silêncio, mexendo o chá com uma colher de pau. Depois, sem olhar para ela, soltou aquela frase que Quitéria iria carregar pelo resto da vida. "Menina, quem nunca achou que não ia conseguir é porque nunca conseguiu nada de verdade. Bebe esse chá." Quitéria bebeu, quente, amargo, com gosto de mato, e foi dormir. No 3º dia, o sangramento parou. O filho mexeu 3 vezes seguidas com aquela teimosia de quem queria ficar. Sinhá examinou de novo, fez sinal da cruz pequeno e disse só, "Esse menino quer nascer." Tá dito. No 4º dia, Quitéria conseguiu sentar. No 5º, andar pela casa devagar. E foi nessa altura, com ela ainda fraca, sentada no batente da porta sob o sol miúdo da manhã, que o trotar do cavalo voltou na estrada. Mas era o trotar miúdo, o trotar conhecido, o trotar de Calixto Ramírez. Ele entrou no terreiro, olhou Quitéria com o rosto magro e o cabelo desfeito, olhou para Sinhá sentada no banco descascando mandioca, olhou para a menina Marisete varrendo e entendeu, sem que ninguém precisasse explicar, que tinha acontecido coisa enquanto ele estava fora. Não perguntou. Desmontou. Foi até o lado da casa onde a parede do quarto estava com uma rachadura nova, daquelas que aparecem quando a goteira não é tampada a tempo. Tirou o chapéu, pendurou no juazeiro, dobrou as mangas da camisa e começou a misturar barro com cinza num cocho. Trabalhou a manhã inteira em silêncio, levantou um pedaço de muro de pedra solta nos fundos, que estava desabando para o lado da bananeira. Abriu uma cacimba nova, pequena, para a água do dia a dia, mais perto da porta da cozinha do que o poço fundo dos fundos. Na hora do meio-dia, Sinhá levou para ele um prato de couve com farinha. Ele agradeceu com a cabeça. Comeu de cócoras, encostado na parede, olhando o terreiro. Antes de ir embora, à tarde, parou perto da esteira, onde Quitéria descansava de novo, depois de ter andado um pouco. Não a olhou direto, olhou para a viga do teto e disse, com aquela voz baixa que ele tinha, "Terra trabalhada não tem dona, dona Quitéria. Tem responsável. A senhora é a responsável daqui. Não precisa pagar nada disso que eu faço. Não estou fazendo de favor. Estou fazendo porque tem que ser feito." Quitéria sentiu os olhos arderem. Não respondeu. Não tinha como responder.
Apenas balançou a cabeça, devagar, e Calisto, sem esperar mais, pôs o chapéu, montou o cavalo e seguiu seu rumo, com o sol da tarde pintando-lhe as costas de cor de cobre. Ela ficou olhando o portão por um tempo bom, com a mão na barriga, com o filho mexendo lá dentro, como se também tivesse ouvido aquela frase. E pela primeira vez em meses sentiu fundo, fundo, que talvez aquele sítio que o mundo havia descartado fosse, sim, um lugar onde se podia ficar. Lá fora, na cerca, o juazeiro velho farfalhou de leve. E o sertão, com seus modos antigos de aprovar as coisas em silêncio, fez passar uma rajada de vento miúdo que entrou pela porta torta, levantou um pouco a poeira do chão limpo e foi embora. Era como se a casa, depois de tantos anos sem dono, tivesse soltado, enfim, um suspiro fundo de alívio. Se essa história, até aqui, fez teu peito apertar nem que seja um pouquinho, deixa teu like, comenta de onde tu tá ouvindo e compartilha com alguém que também precisa lembrar que recomeçar é possível, mesmo quando o mundo bate a porta na cara da gente. A vida da Quitéria ainda tem muito chão pela frente e tu vai querer ouvir até o fim.